Olá, Ruth, como vai? Olá, tudo bem Tudo, e você? contigo? Também, um pouco menos quente. Opa, Hoje, em vez de 30 graus, agora está 29. 27. 27, não, hoje está melhor. Ah, então 27. tá baixando, É, né? de modo que a previsão agora é de que a temperatura, aos poucos, vai desce 1 grau, 2 graus, mas, pelo menos, deixou de ultrapassar os 30. É, Já é alguma coisa. com certeza. E aí, É, essa época é a outono, é o outono, outono. né? Outono, já Ainda não tem estamos em chuva. pleno outono. Ainda não tem. Não, já teve um dia de chuva. Ah, é? Aliás, nessa região foi noite. No norte choveu de dia, de noite. Aqui eu nem escutei, eu ouvi que a previsão era de chuva, mas eu não escutei a chuva durante a noite, mas quando eu acordei, eu vi aí tudo molhado. Da minha janela eu vejo os campos de tênis Uhum, do Country Club. Aí estava aquele campo, né, que é de cimento, que não é uhum. de grama, então estava todo molhado, né? Eu entendi que choveu. Que bom. Na verdade, assim, aí vocês têm pouca chuva, né? Deserto, mas tem pouca chuva, Muito né? pouca chuva. E a Só chove mesmo no inverno. Quer inverno. dizer que ainda não é inverno, não é. Pode chover assim, chuvas esporádicas, como eles chamam, e locais, quer dizer, chove aqui nessa rua e na outra rua ali do lado não chove. Não chove. Mas isso não impede de vocês terem energia, não impede de Não, não, não não, faltar não tem nada água, nada disso. disso, né? Não, aqui não tem nada a ver. Que bom, Se no verão todo que não chove nada, não falta imagina. água, nem energia, no inverno, então, muito menos. Né? É verdade. Que bom, que Não, bom. Bom, e aí, o aqui que que as nós coisas temos de são. novidades? Bom, minha filha, hoje, quinta-feira, foi o reinício das aulas, né? Quer dizer, nós Ah, sim. tivemos esse ano 2 inícios de aula, um dia 1º de setembro, que é o normal, e outro que foi hoje, depois de 11 dias sem aula por causa dos Hagim. Os Hagim. Então, hoje é o dia depois dos Hagim. Que é o Então, dia começaram seguinte. as aulas. E desde a semana passada até hoje, vai continuar ainda mais alguns dias, não se fala em outra coisa, porque durante esse mês todo de setembro, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação prepararam um plano piloto para evitar que acontecesse o que aconteceu no reinício das aulas em setembro, da quantidade de crianças que adoeceram, e o problema é a contaminação, e aí então tem que ficar em quarentena, e ficaram milhares, dezenas de milhares Nossa. de crianças e as famílias e professores em quarentena. Então, aí o que fizeram? Tem agora um kit para exame de corona que pode ser feito em casa, não precisa ser enfermeiro nem médico, é um aparelhinho com uma substância que vem assim num tubozinho, então você passa no nariz, passa na boca da criança, bota naquele tubo e lê dentro de 10, 15 minutos a leitura, se é positivo, se é negativo. Nossa, que beleza. Então, todas as crianças. Aqui o ensino são 1.400.000 e poucas mil crianças que estão no ensino, Na rede, e são rede escolar. estudantes de ensino escolar governamental. Então, hoje, todas as crianças das escolas primárias, que aqui o primário é mais longo do que aí, né? Aqui, então, e aqui inclui também
os jardins de infância, que são jardins de infância governamentais. Então, de 13 a 12 anos, todas as crianças que recomeçaram hoje as aulas tinham que trazer um atestado, né, que os pais tinham que preencher, porque nesse kit vem também um papel escrito o nome e o número da identidade da criança, nome dos pais, endereço, tudo isso, para mostrar na entrada que o exame é negativo. Acontece que 200 mil Birlal não vieram buscar, porque esse kit eles tinham que buscar na escola, nas escolas. Antes, né, tiveram um mês inteiro para fazer isso. E teve 200 mil que não foram buscar. Caramba! Então, esses 200 mil não poderiam entrar na escola. Agora, a discussão é se eles fizeram isso de propósito, porque não queriam entrar nessa confusão de primeiro dia, e se dava negativo, e se dava positivo o exame, aí eles tinham receio de que aí o tempo de quarentena ia ser grande, então eles pensaram, muitos pais pensaram, não, eu não vou mandar meus filhos para a escola hoje, quinta-feira, nem sexta, aí tem sábado, e no domingo tudo começa de novo. De modo que começaram as aulas, os que trouxeram entraram, os que não trouxeram não entraram, e como parte dessas modificações que estão fazendo agora com a corona, com a política do atual governo de não fechar o país do ponto de vista comercial, do ponto de vista de trabalho em geral, de viver com a corona, fazendo vacinação e fazendo todos os meios de prevenção, com o uso da máscara e os exames repetidos. Esses exames, no início, há um mês atrás, 2 meses atrás, os pais tinham que pagar. Agora, não, o governo está dando de graça. Por quê? Porque para não vir com a desculpa de que não fez, porque não pode pagar. Tem 3, 4 filhos, não pode comprar tantos kits. E, com isso, também, eles fizeram tomaram uma série de medidas para que o tal do cartão verde, que nós temos que usar para entrar em tudo que é lugar, esse cartão passou a ter agora exigências maiores a partir do dia 3 de outubro, que é domingo, né? Domingo, 3 de outubro. A partir de domingo. Quer dizer, as pessoas, por exemplo, para os adultos, para nós adultos de qualquer idade, a partir dos 18 anos, que não tomaram a terceira dose, eles não têm esse cartão verde. Então, eles não podem viajar. Não pode viajar para lugar nenhum, mesmo para os lugares onde é permitido. Não pode entrar em cinema, em teatro, em jogos de esporte, etc., etc. Então, eles querem ver se fazendo mais limitações, se as pessoas, afinal de contas... A pessoa já tomou a primeira, já tomou a segunda, o que custa tomar a terceira, né, Ruth? Mas esses que não tomaram nem a primeira, eles não têm cartão nenhum. Eles não tomaram porque não quiseram tomar. Olha, agora é uma coisa que por exemplo, que disseram as pessoas que são realmente especialistas em falar, em explicar. Eles acham que você amedrontar não é o melhor meio de você esclarecer a população. Agora, apareceram, na semana passada, filmes na televisão, quer dizer, tomadas
de pessoas hospitalizadas que eles pediram para serem filmados, que é para eles servirem de lição para outros. O que é? Pessoas jovens, de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que estão em estado gravíssimo, e muitos morreram porque eles não se vacinaram, não tomaram nenhuma dose da vacina e eles faziam aquele espetáculo todo. Aliás, não é só aqui, nós temos visto aí que é na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, demonstrações públicas enormes, milhares de pessoas fazendo demonstrações contra a vacinação. Agora, o que acontece é isso. Você não se vacina, se der o azar de se contaminar, é você que vai morrer primeiro. E eu li também hoje nas redes sociais de um caso de um rapaz, eu acho que ele não deve ter, ele deve ter entre 50 e 60 anos. E ele foi para uma festa. Aí? Não, aí. Aqui? Foi numa festa, se contaminou e morreu. Mas ele estava vacinado. Quer dizer, não só a vacina, mas continua essa situação da aglomeração, que as pessoas têm que entender que é um pacote, né, Ruth? É um problema, a aglomeração é um problema, né? Porque a vacina já está aprovada e todo mundo fala, depois de 5, 6 meses vai diminuindo a capacidade de imunidade de cada um, por isso estão dando a terceira dose e por isso estão falando que vão ter que dar outra dose. Ainda não sabe com que intervalo que vai dar, mas vai ter que dar, porque a imunidade diminui com o passar do tempo. Aqui mesmo também foi filmado um rapaz de 22 anos. Ele está naquela máquina de coração-pulmão, morre, não morre, porque as pessoas pensam, bom, eu vou ficar muito, muito grave, tem essa máquina, vão me ligar, embora seja um sofrimento físico muito grande. Ninguém pode crer. É uma coisa que causa sofrimento. Mas essa máquina não tem a capacidade de salvar 100%. A possibilidade dessa máquina é 50%, 55% só. Quer dizer, meio a meio. Sim. Meio você vai ficar vivo, meio você pode morrer com a máquina e tudo. Claro. Então, um rapaz de 22 anos que morreu. Mas é a tua história, você escolhe. São escolhas, né? Mas escolhas erradas, né? Porque então, é uma bobagem. É um problema, uma vacina é uma coisa tão boba. Você toma uma vacina, não é uma coisa que você está botando veneno em você, você está botando anticorpos. Às vezes isso é científico, isso não é uma... Sabe? As pessoas não sei de onde tiram essas ideias de que vacina faz mal. Lógico, existem riscos, mas são mínimos. Muito, muito, muito além do que se não tomar. Isso já está provado. Mas não adianta, Ruth. Infelizmente, aqui, por exemplo, tem mais de 40 entre cidades e aldeias árabes que estão vermelhas. Eles não querem se vacinar. Parece que agora vai liberar para o Brasil, né, mês que vem, outubro. Aí vai liberar? Não, aí. Aqui, não, pois é, para ir vai liberar. Para ir e daqui para aí. Parece que em outubro eu li que vão liberar. Bom, aqui ainda não foi anunciado. Não? Não, ainda não foi anunciado. Bom, porque os anúncios todos das coisas grandes que vão acontecer agora com a corona vai ser domingo. Estava tudo guardado para depois do Shagim. Agora acabou o Shagim, já domingo, então aí vai começar a aparecer muita coisa. Mas em termos porque também essa semana foi uma semana que foi assim um escândalo, digamos assim, o discurso do Bennett na ONU, na Assembleia Geral da ONU, na segunda-feira, na véspera do último Hag.
O Bennett, como todos, né, os países que constituem a ONU, na abertura da Assembleia, na abertura dos trabalhos anuais, todos os chefes de Estado vão lá discursar. O Bennett, por causa que é em setembro, sempre em setembro, como setembro aqui foi todo de feriados, então teve um problema grande para marcar uma data para ele, porque como ele é religioso, sábado também não serve. Sábado lá a Assembleia funciona, mas domingo não. Então, aí não pôde, por causa de Rosh Hashanah, por causa de Yom Kippur, depois começou Sukkot. Resultado, quando ele foi falar na segunda-feira, era a última reunião da Assembleia Geral. Depois iam continuar os trabalhos das comissões, mas a Assembleia Geral, onde está cheio, em geral, quando fala o representante de Israel, nenhum país muçulmano ou árabe que não tem relações com Israel fica presente. Todos eles se levantam e saem, de modo que fica o auditório, né, fica meio vazio. Dessa vez estava mais vazio ainda, porque tinha gente, representantes de países que já tinham ido embora, já tinham voltado os países, eles não podem ficar a vida toda lá para esperar que o Bennett venha falar. E o Bennett falou, e todo mundo aqui estava na expectativa do que ele ia falar. Dele, do que ele ia falar. Olha, foi como se diz, uma decepção. Quer dizer, teve gente que é da escola dele, né, que aqui elogiou e falou que maravilha, não sei o quê. Agora, mesmo, principalmente os partidos da coalizão, que não pensam como ele, achavam que ele, como representante, ele não foi representando o partido dele, ele foi representando a coalizão governamental. Ele é o primeiro-ministro de uma coalizão que tem gente que pensa como ele, tem gente que não pensa como ele. Então, você tem que fazer um discurso que agrade a gregos e troianos. Eu não sei para quem que ele fez o discurso. Eu, por exemplo, assisti firmemente e não gostei. Primeiro porque ele falou da política interna do país, que absolutamente não interessa aos participantes da ONU. Qual é o interesse que eles têm de saber que tem 8 partidos na coalizão, que eles pensam assim, que pensam assado, mas eles conseguem viver em harmonia e todo mundo aceita os impedimentos da sua política. Ele falou muito disso. Segundo, ele falou muito da corona, como se Israel tivesse descoberto a vacina da corona. Ele falou da vacinação aqui, que todos os países olham para Israel, como Israel está procedendo internamente. O quê? Nós compramos a vacina da Pfizer, que é um laboratório americano. Não foi Israel que descobriu a vacina, que fez a vacina. E da forma como ele falou, dava a entender que Israel estava ensinando para o mundo todo. Bom, ele, na verdade, o que acontece, eu não sei nos outros países, porque eu não acompanho, mas agora nem tanto, mas logo no início da vacinação e tudo, sempre até comentei aqui que nunca se falou de Israel tanto como nesses tempos, como uma referência, porque até mesmo você falou sobre o sistema de saúde, que é muito eficaz, que eles sabem exatamente
a ficha de cada pessoa. Então, assim, nesse sentido de eficácia, né, na vacinação da população. Isso sim foi uma referência. Agora, falar, glorificar Israel, como se Israel tivesse descoberto a vacina, então isso também não. Aqui caiu mal e as pessoas não gostaram. E falou muito do problema com o Irã. Nos últimos 12 anos, que era o Netanyahu que falava na ONU, cada ano o Netanyahu tinha um truque, alguma coisa que ele mostrava, um papel, um desenho, o esquema da bomba, em linhas vermelhas e negras, em que altura que estava, em que quantidade que estava de purificação de urânio, que deixava de ser uma simples substância para se tornar uma bomba. Então, isso era muito ridículo. E todo mundo aqui debochava desse sistema do Netanyahu. Bom, o Bennett não levou papel, não levou desenho, nem fotografias, mas falou também muito que Israel não vai permitir que o Irã consiga fabricar uma bomba atômica. Isso também, todo mundo aqui ficou pensando como que ele vai impedir. E a terceira ameaça, coisa, né? que foi o fim da picada, que aborreceu a todo mundo aqui, foi ele dizer que o governo dele, eles têm uma assessoria muito grande de especialistas, médicos, epidemiologistas, e matemáticos e físicos que fazem a comissão de assessoria ao governo para a condução do tratamento da pandemia aqui em Israel. Mas ele falou de um jeito tal, dizendo que eles falam, eles são especialistas, eles entendem, mas quem toma a decisão é ele. Ele e o primeiro-ministro. Ele como primeiro-ministro. Ele assessorado pelo ministério dele. Mas ele falou contra os especialistas em assuntos médicos, que são os assessores do governo. E aí o ministro da Saúde aqui explodiu, os médicos também. Houve assim ficou tipo assim, ele falou ambiente... que pode acontecer o que acontecer, mas quem dá a palavra final é ele, é isso? É ele. Todo mundo pode entender, mas eles, os médicos, os especialistas em saúde, eles não veem o problema sob o aspecto global, como ele vê, que não é só saúde, é economia, é transporte, é alimentação, é cultura, é ensino. Ora, bolas, essa equipe médica, eles não estão aí para dizer para ele como é que ele vai governar, eles só falam e todos os conselhos que eles dão são sobre o aspecto de saúde pública e mais nada. Aí todo mundo ficou ofendido. Então, realmente, a primeira apresentação dele não foi assim... não foi boa. Eu não gostei, e houve muita crítica, realmente. Não precisava, né, Ruth? Não precisava mesmo, não. Não precisava. Bom, você acha que ele, se fosse no início da pandemia, é só uma cogitação, nada de...
se ele fosse primeiro-ministro no início da pandemia, ele tomaria as mesmas medidas que o Bibi? Não, ele não falou nada contra o Netanyahu. Não. Ele não disse nenhuma palavra, nem a favor, mas... nem contra, mas ele se promoveu demais e ao governo dele, e não era o local. Não era o local. Entendi. É o sucesso subindo a cabeça dele. Acontece. Acontece. E você tinha mandado durante a semana, não cheguei a publicar, sobre o Iraque. Que o Iraque também estava querendo rever as relações com Israel. Como é que foi isso? Sim, a propósito da Assembleia da ONU, que acontece que nessa Assembleia Geral tem muitos encontros que são assim às margens. As pessoas se encontram, os chefes de Estado que não têm relações diplomáticas, mas eles se encontram nos corredores por acaso, né? Essas coisas que são assim por acaso marcado, né? Às tantas horas eu vou passar pelo corredor, você passa em sentido contrário, como pessoas educadas, a gente se cumprimenta e fala. E assim, representantes do Iraque, não o primeiro-ministro nem o presidente, os representantes diplomáticos do Iraque e de Israel se encontraram às margens da Assembleia, e o Iraque disse que está muito interessado em entrar nesse mesmo acordo de Abraão, que entraram o Marrocos, o Bahrein e os Emirados Unidos, que eles estão interessados também, e, logicamente, que Israel disse, como não, nós também estamos interessadíssimos, de modo que agora esse negócio vai um bloco, né? Já tem um bloco de países, e isso é uma coisa muito boa. Existe um passado muito comum entre o povo judeu da antiguidade e o Iraque. Naquele tempo era a Babilônia. De modo que existe um passado comum, uma história comum, e é uma coisa realmente muito interessante, e não tem porquê. Nós não temos tido nenhum problema com o Iraque, assim como o Egito, o Marrocos e outros países. Agora, o Iraque, e pode ser que assim nós vamos conseguindo fazer mais aliados no Oriente Médio, mais alianças, e diminuir uma das vantagens de ter quanto mais países árabes e muçulmanos nesse tipo de acordo é o fato de que você vai diminuindo a importância da pressão palestina, porque, no fim, eles estão ficando sozinhos. Aliás, falar em palestinos foi uma coisa também muito criticada. Ele fez um discurso de 20 minutos, o Bennett. Ele não falou a palavra palestino nenhuma vez. Como se não existisse. Que coisa, né? É interessante, porque todos nós sabemos. Ele não foi assessorado? Ele não tem uma assessoria que... Claro que ele tem uma assessoria enorme, mas tem gente que tem um discurso... Eu não sei, o tempo todo que ele falou assim. Ele não abaixou a cabeça, não dava para ver se tinha um papel. Na opinião de quem viu, assistiu o discurso, ele falou o tempo todo assim. Como eu estou falando para você, assim ele falou. Ele nunca fez isso. De modo que dava a impressão de que ele falou tudo de cor. Improviso. É possível, ele é um homem muito inteligente, não tem a menor dúvida. Mas nem todas as pessoas inteligentes pensam sobre tudo de uma maneira correta. Todo mundo aqui sabe, aqui em Israel, todo mundo sabe que ele é contra a qualquer tipo
de conversação com os palestinos, porque ele não aceita a existência de um Estado palestino. Assim como o nosso amigo lá, Abu Mazen, não aceita a existência do Estado de Israel, ele não aceita, mas ele faz parte de uma coalizão onde 4 ou 5 partidos, sim, estão a favor. Agora, é tal história, ele não falou em nome dele, e ele não disse uma palavra a respeito disso, que é uma coisa muito importante. Nenhum líder do Oriente Médio pode excluir isso. O Abu Mazen, o presidente da Autoridade Palestina, porque a Autoridade Palestina não é um país e, portanto, eles não estão representados na ONU, mas ele tem o papel de... como é que se chama? Observação? Observador. Como observador, em geral, o Abu Mazen vai todo ano para lá e ele discursa. Mas esse ano ele não foi, ele fez o discurso por Zoom. E ele falou de uma forma muito agressiva contra Israel, contra a ocupação. Tudo bem, mas não é novidade, ele fala isso o ano inteiro. Não é preciso ele discursar na ONU para ele dizer que ele é contra Israel, a gente já sabe. Mas ele falou sobre Israel, ele tocou no assunto, quer dizer, era de bom tato que o primeiro-ministro de Israel, que venha na ONU, fale qualquer coisa, pelo menos para justificar aquilo que o Abu Mazen falou. Mas não dizer uma palavra, quer dizer, é você... E diante de uma situação que... É como se não existisse. E diante de uma situação que aconteceu, porque nesses últimos meses tiveram conflitos que nunca antes aconteceram em Israel, até seria uma oportunidade de colocar isso. É um né? absurdo quando você elimina não um Estado, mas um povo que existe. Existe. Você não pode eliminar. Você não pode apagar. Ignorar. O povo palestino existe, ignorar. De modo que... Ele não foi político, né? Ele não fez uma política... Não. Fez uma boa política. Ele não ganhou pontos positivos com esse discurso. Essa participação. Num momento que era tão importante, né, Ruth? Era um momento bom para ele. É uma coisa muito importante. É a primeira vez que ele participa. É verdade. Então, todo mundo estava esperando alguma coisa especial, que pela primeira vez tem um primeiro-ministro tão jovem, ele não tem ainda 50 anos. Quer dizer, e representando uma coalizão de partidos. Uma coalizão muito ampla, que tem direita, esquerda, centro, centro-esquerda. Decepcionou. Não foi. Decepcionou muito. Que pena. Decepcionou muito. Quer dizer, então, que... Bom, vamos ver como é que vai ser depois, né? Espero que ele... Não, enquanto durar os 2 anos do rodízio. Que são 4 anos, né? 2 anos para ele e 2 anos para 2 anos para ele e 2 anos vai ser o Yair Lapid. Esses 2 anos que ele tiver em função, vai ser isso. Quando o Lapid assumir o cargo, aí então nós vamos ter uma mudança, porque ele não tem força política dentro do governo para ser contrário, conseguir contrariar de uma forma total a proposta que o Lapid fizer, porque tem o Avodá, tem o Meretz, tem o Kahol Lavan,
tem uma opção de partido dos outros que são a favor do Estado palestino ao lado de Israel. E você também mandou uma notícia boa, né? Que a gente tinha terminado nosso encontro e estava naquela perspectiva de aprovação do orçamento dos americanos em relação ao Domo de Ferro, e finalmente eles aprovaram, né? Realmente, olha, uma aprovação maciça, de 400 e poucos contra 9. Que beleza, que bom, né? Para você ver que é uma beleza. Agora, no dia seguinte, mostra uma coisa muito desagradável. A vice-presidente dos Estados Unidos, que é uma mulher, né? Uma jovem até. Sim, sim, casada com um judeu. Ela foi entrevistada foi convidada por uma universidade para fazer uma palestra para um grupo de estudantes. E depois da palestra, então, eles podiam fazer perguntas. E uma das estudantes presentes perguntou para ela por que nos Estados Unidos tem americanos que não têm comida, que não têm onde morar, que não têm cuidados médicos, porque lá não tem assistência pública governamental, tudo é pago, que não podem pagar. E com tantas dificuldades que existe, pobreza nos Estados Unidos, por que os Estados Unidos têm que dar bilhões de dólares para um país como Israel para suprir o Israel de armamentos contra um povo que ele está subjugando? Então, o direito dela de perguntar. Claro. Agora, a resposta da vice-presidente é que foi de lascar. Ela disse, olha, realmente é muito bom que alguém como você levante este problema, porque realmente é uma situação bastante difícil. E é ótimo que existem pessoas como você que pensam assim. Olha, Ruth, presidente do Partido Democrático, que mas foi olha eleito... só, eu tenho que falar uma coisa para você, minha opinião, tá? Lógico que as coisas não se resolvem assim, não é tirando daqui, colocando ali. Eu acho que os Estados Unidos ele pode melhorar, sim, as condições. Tanto é que o Obama, na época, fez aquele Obamacare, né, que era o plano de saúde para os americanos terem mais acesso, né? E isso não vai impedir da política externa, porque cada orçamento para cada coisa, né? Então, eu não vejo, eu já aqui já vejo de uma outra forma. Eu não vejo uma crítica dela em relação ao que foi feito para Israel, mas sim ao que não está sendo feito nos Estados Unidos para o seu próprio povo. Mas porque ela, se fosse mais inteligente, ela poderia não tirar a razão da crítica da estudante e dizer: realmente, você vive num país democrático, você tem o direito de pensar o que você pensou, mas esses problemas que você está citando da população pobre americana não começou agora. Isso vem desde sempre, todos os governos anteriores, e todos os governos anteriores, eles deram essa ajuda militar a Israel. Sim. Isso não começou agora. Mas a questão não é a ajuda a Israel, isso que eu estou te falando. No meu entender, a questão não é a ajuda a Israel, é a não assistência aos... Sim, mas eu estou dizendo, a não assistência não tem nada a ver. Exatamente. A não assistência não tem nada a ver, porque já era assim
inclusive antes da existência de Israel, porque Israel existe há 72 anos, mas os Estados Unidos existem há mais de 400, 500 anos. Eu acho que ela, de repente, não pobreza respondeu de forma adequada, exatamente para não... Porque, exatamente. assim, a gente sabe que antissemita ela não é. A gente sabe que ela não é contra Israel. Mas ela não teve a clareza, né? Esse problema da saúde pública nos Estados Unidos é um problema da política do governo. Sim, claro. Claro. Porque a hora, não é porque não tem dinheiro. Exatamente. Não é falta de dinheiro. Exatamente. É porque essa é a política do governo. Mas é essa a resposta que ela tinha que... Exato. Não, ela tinha que falar que não é porque está tirando daqui para colocar ali. É exatamente isso. Não, porque os Estados Unidos dão ajuda financeira um montão de países do mundo, principalmente armamento. É uma política interna mesmo que provoca essa... Que são os países que apoiam os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles são um país grande e forte, mas eles necessitam de apoio em todas as regiões do globo. Então, no Oriente Médio, só tem um país que apoia os Estados Unidos, que é Israel. Então, ele precisa. Na África, ele tem o Egito, então ele dá dinheiro para o Egito também. Em outros lugares do mundo, na América do Sul, em toda parte os Estados Unidos ajudam. O país rico agora, os Estados Unidos não têm dinheiro para montar um serviço de assistência médica popular para as pessoas pobres. Israel pode dar? Israel faz isso? Os Estados Unidos não podem fazer? Porque é o sistema deles, é o sistema político deles. É o sistema deles. Isso, Essa era a resposta que... Bom, a gente não sabe, né? Ela que é a vice-presidente, ela deve saber o que ela pode ou não pode falar, né? Sim, também às vezes ela não pode falar o que ela gostaria de falar, né? Pois é, eu garanto que o Biden não gostou. Não, mas também é uma pergunta... Depois... Essa menina que fez a pergunta é uma menina muito inteligente. Muito inteligente, claro. Quando o Congresso vota 400, votam contra 9. Ai, Ruth. O antissemitismo continua... Não, mas não é. Eu sei que isso não é, mas eu estou falando assim, qualquer coisa gera o antissemitismo. Até uma pergunta como essa isso aí. Provoca, né? Mesmo. Olha só. Claro. Infelizmente. Não resta a menor dúvida. Olha, eu acabei de ler um livro. Eu nunca levei tanto tempo para ler um livro como esse livro. O nome é traduzido para o português é Jesus, o Último dos Faraós. Quando eu vi esse título, Jesus, o Último dos Faraós, eu digo, uau, o negócio deve ser bom. Mas é tão complicado, tão complexo. E se as pessoas que não são judias, e quem escreveu o livro não foi um judeu, um americano, um historiador muito famoso e arqueólogo, e ele simplesmente diz que o judaísmo é o berço das três religiões monoteístas, o cristianismo e o islamismo. Mas diz que o berço é o judaísmo. Ele chama as três religiões judaicas: o judaísmo, o cristianismo e o Islã. Eu acho que não sei, bom, como o livro foi publicado nos Estados Unidos, que tem uma quantidade enorme, logicamente, de cristãos, mas aí pelo mundo não sei como é que é, mas é muito interessante ler, vale a pena. Ele é grande, vale a pena ele é grosso? Não é muito grosso, não, assim. Você falou que agora eu lia, tinha páginas
que eu lia 2, 3 vezes a mesma página para entender. Que é difícil. Mas muito interessante. Vale a pena. Jesus, o último dos faraós. E, no fim, a última frase que ele diz é o seguinte: Jesus não morreu na cruz. Nossa. Os católicos... Ele foi crucificado. Não, ele foi crucificado, mas ele não morreu na cruz. Aí, então, não quero contar a história, porque senão faz spoiler. Quem vai ler o livro... Dá spoiler. Vai ler o livro, mas a dica é boa. É isso, minha amiga. E mais alguma coisa? Bom, agora a próxima festa é só em Hanukkah, né? Hanukkah. Felizmente que agora nós temos outubro, novembro, não é possível. É início de dezembro, né? Ninguém mais sabia. Você sabe o que estava acontecendo aqui? Quando acabava o Hag, a gente pensava que era domingo, que era Shabat, e o dia seguinte era domingo. Até todo mundo se encaixotar a cabeça, que não era domingo, era quarta-feira ou era terça-feira, era no meio da semana. Realmente. Incrível, é muito feriado, né, Ruth? Caramba! Muito feriado. Mas, assim, há uma variação de um ano para o outro para ter mais dias de feriados? Não. Não, o número porque às vezes dias... calha de juntar com o Shabat. O problema é que, às vezes, é o dia da semana que cai. Pois entendeu? Essa vez caiu sempre segunda e terça. E depois a outra segunda e terça. Aí tem sábado, sexta e sábado, que já é um dia. Aí tem um dia, domingo. Um dia e depois já tem segunda e terça. Aí o pessoal já emenda tudo, né? Emenda tudo, as pessoas ficam meia... complica. Não. Fica todo mundo meio... Aqui também, quando tem feriado prolongado, é assim também. É quando dá... Às vezes tem... Bom, carnaval aqui em época normal começa no Rio de Janeiro e termina em março. Foi o mês todo, né? Foi o mês todo de setembro, que às vezes decai, como a data é móvel, porque é de acordo com o calendário judaico, não com o calendário gregoriano. Então, aí muda, às vezes, uma parte em outubro, outra parte em setembro. Dessa vez foi tudo em setembro. Foi o mês inteiro. Bom, agora todo mundo bem descansado, né? Todo mundo cansado. O ano começou, o ano novo começou, e agora vamos para trabalhar. Querida, tem mais alguma coisa aí interessante? Sim, o nosso ministro do Exterior esteve em Bahrein, foi recebido lá. Está muito interessante agora o tipo de relacionamento entre Israel e os países dos Emiratos e os em volta. E realmente tem havido um contato muito interessante, muito, muito positivo. E, inclusive, negócios, né? Principalmente muitos negócios e muito turismo. Muito turismo para lá. Inclusive, lá em Dubai, já tem, inclusive, restaurante kasher. Opa! Queria, hein? Olha, isso aí realmente... kasher. Que beleza. Interessante. E também, quando o Bennett foi para a Jordânia, também o rei da Jordânia trouxe comida kasher. Que beleza. Não, interessante. Mas, Ruth, você diz que o turismo de Israel para lá, mas eles não vêm para Israel também, não? Também. Movimento também, né? Tem, eles também vêm. Agora, é que o Dubai é muito mais atraente do ponto de vista turístico, cada das coisas espetaculares que tem lá, aquelas ilhas artificiais, e também os programas turísticos no deserto. Por exemplo,
Aqui, você não pode fazer uma montagem, aplicar dinheiro para fazer o que eles fazem no deserto. Lá, você não pode fazer aqui no Negev, porque um belo dia cai um foguete e acaba com tudo, está entendendo? Israel não pode ter essa liberdade que tem o Dubai, de fazer turismo de deserto à vontade. Porque não acontece nada, ninguém joga foguete lá. Entendi. E aqui não. De modo que nenhuma pessoa de bom senso que tenha muito dinheiro vai gastar bilhões de dólares para fazer o que eles fazem lá em matéria de turismo de deserto. Israel não pode fazer. Não pode fazer. Quer dizer, as pessoas vão para o deserto, mas não nos moldes como eles têm lá. Imagino, entendeu? Eles devem fazer coisas maravilhosas. Espetaculares. Espetaculares. Você já está com a sua programação para Dubai? Você conhece Dubai? Eu não conheço e não pretendo ir, não tenho nada contra, mas para mim, não. Eu, quando agora já posso viajar, a única coisa que me atrai é o Brasil por causa da minha família. Quando eu posso viajar, eu quero ver a minha família. É verdade. E daqui a pouco vai poder, né, Ruth? Vamos ver se vai liberar. Esse tempo todo sem poder viajar por causa da corona. Eles também não podem ir para aí. Todos os meus sonhos turísticos estão aí no Brasil, que é a minha família, que é quem eu quero ver. De modo que as outras coisas eu vejo na televisão. Quantas horas são de avião até Dubai? Daí? Olha, a Jordânia, dando autorização para os voos de Israel sobrevoarem a Jordânia, é 2 horas e pouco. Poxa, muito perto, né? É bem perto. A vantagem de todas essas... Aqui de Israel, você tem para a Grécia, é tão perto, tem coisas maravilhosas na Grécia, um turismo espetacular. 1h30, 2 horas de voo, depende para onde você vai. A localização de Israel para ir ao Egito, né, que também tem maravilhas em matéria de turismo arqueológico, do ponto de vista arqueológico. Aqui em Israel também tem, mas nós já cansamos de ver o que tem aqui, a gente quer ver o que tem fora. E o turismo para o Marrocos também, quem já foi, eu tenho muitos amigos dizem que é maravilhoso, que já foram, dizem que é uma maravilha, uma beleza. São coisas diferentes, interessantes, e que realmente o fato de quem tem família no Brasil e não tem possibilidade de viajar várias vezes por ano, agora não posso, porque eu não tenho forças para isso. Mas antes era por causa do trabalho, que só tinha férias anuais uma vez por ano. Então, eu queria aproveitar as férias para ver a família. Mas, realmente, aqui a localização geográfica de Israel é boa, muito né? boa Perto para turismo. Da África, da Europa, da Ásia. Isso é mais longe. Em Roma, você está em 3 horas e pouco, você está em Roma. Estados Unidos são quantas horas? É mais longe, né? Lógico. Depende se você vai para a costa do Pacífico ou do Atlântico. Mas pode levar 8 horas, e se for para o Pacífico, leva mais. Eu já estive nos Estados Unidos, voei para São Francisco, que nós fomos para o Havaí, então aí é realmente uma viagem longa. E quando nós fomos para o Japão, 20 e tantas horas de voo. 20 e tantas horas de voo para o Japão? Agora vai ser menos, porque nós estivemos no Japão nos anos 70, então não tinha
essa quantidade de voos que tem agora, e aquelas paradas que parecia trem da Central, entendeu? Cada hora... E para o Japão, como se fosse trem da Central, é cada ótimo. aterrissagem, né? Aí demora. Aterrissa, aí levanta voo. Hoje em dia já não é mais assim. Mas naquela época... Em termos de localização, não é tão longe, né? É longe, mas não é para 20 e tantas horas. Mas, assim, seria o problema 12 é a horas. aterrissagem e a decolagem, que são processos demorados. E nós fizemos, pelo menos, nós paramos em 5 lugares diferentes. Nossa, realmente é de modo que, cada vez que sobe, cada vez que desce, é um problema. Aí aumenta muito o número de horas. Quando você faz um voo direto, é uma Já maravilha. tem voo direto Israel-Japão? Não. Mesmo assim, continua tendo que, pelo menos, ter uma parada. Uma parada. Pelo menos tem que ter uma parada. É bem longe. Bom, mas é mais perto do que do Brasil. Do Brasil é mais longe ainda. Brasil são 24 horas de parada e é muito longe, realmente. Bom, mas falando sobre turismo, parece que a gente está interessada, né, em trabalhar com turismo. Mas é tão Vamos bom, abrir uma agência. É tão bom, né? É bom falar. Bom, viajar é bom de qualquer maneira, até na mente. Aliás, né? é uma doença israelense. Israelense viaja pelo mundo todo. Agora, com a corona, com todos esses impedimentos, com tudo, não tem um dia no aeroporto Ben Gurion que não tenha pelo menos 35 mil, 40 mil pessoas entrando e saindo. É como se fosse... Agora que tem... Ruth, se você comparar, é como assim no Brasil. A gente também tem o voo doméstico, né, que é dentro do Brasil. Como Israel é pequeno e esses países todos estão a uma distância pequena, é como se aqui as pessoas estivessem viajando pelo Brasil. Aqui, para onde é que você vai viajar? Vai viajar de avião para onde? Só para Eilat. Para Eilat são 45 minutos. Pegar um voo aí para estar em Roma em 3 horas e meia é mais perto do que sair do Rio de Janeiro para ir para o Piauí, que demora 5 horas, 6 horas. Claro, é lógico, tudo é uma coisa proporcional. Agora, por causa disso que o israelense tem essa loucura de turismo, porque aqui não tem para onde ir. Você vai, viaja. Aqui você conhece o país todo, não tem para onde ir mais. Só saindo para outros lugares. É um país pequeno. Realmente. Tem suas vantagens, né? É isso, querida. Bom, então te desejo aí Shabbat Shalom. Agora a gente está numa outra vibe, né? A gente começava o jornal no início da semana, agora a gente parece que vai começar no final. Vai sair com o jornal agora às sextas. A gente está pensando em fazer vai ser permanente? Em caráter experimental, digamos assim. Para a gente poder ver como é que, de repente, é legal, porque a gente faz um resumo do que foi a semana, e também, final de semana, as pessoas têm mais tempo de ler o jornal com calma, ver tudo devagar. Então, vamos mudar um pouco, né? Realmente é interessante. Vamos aproveitar essa época que a gente teve as festas e passou, e aí agora vamos tentar fazer dessa forma para ver como é que fica. Ok. Tá bom? Muito bom. Muito bom. Então tá, querida. Ok, minha querida. Então, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. E até. Tudo de bom para todos. Obrigada. Ok. Também. Tchau. Tchau.